Meshu sama, meshu sama, meshu sama, angakona wakufanana. Meshu sama, meshu sama, meshu sama, angakona wakufanana. Angakona wakufanana, angakona wakufanana. Angakona wakufanana, angakona wakufanana. Muranza, 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 angakona wakufanana. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas ao canal Mulher da Nova Era. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um daqueles dias que vou fazer a live, sempre eu dizia, vou falar de Meshu Sama. Então, hoje eu vou falar mesmo de Meshu Sama. É um dia, não podia ser outro dia e não podia passar deste dia, porque é um dia muito especial. Hoje é dia do natalício de Meshu Sama. Hoje é dia que Meshu Sama nasce. Então, não havia um dia melhor para poder falar de Meshu Sama, a não ser hoje, dia 23 de dezembro, né, que é a data dele de nascimento, das casas de 2024, mas ele nasceu em 1882. Então podem imaginar há quanto tempo, né? Há 140 e tal anos. E ele já, na verdade, já fez a passagem para o mundo espiritual. Ele já está no mundo espiritual. Então, Meshu Sama. Falar de Meshu Sama, meu Deus. Arigatou gozaimasu, Meshu Sama. Eu não sei por onde começar, porque é muita coisa. Eu tentei fazer assim uma síntese de Meshu Sama. Porque imaginem só, este livro que fala da biografia de Meshu Sama, este é o terceiro volume. Ele tem 3 ou 4 volumes sobre a biografia de Mukishi Okada. Então, resumir 3, 4 volumes deste tamanho não é fácil. E mesmo aqui dentro, o que está também são resumos das grandes vivências da vida de Meshu Sama. Então, esse é o livro Luz do Oriente, tem mais ou menos extrações por aqui. Este volume aqui fala mais da parte das obras, quando ele inicia a concretização das obras de salvação. Descreve mais ou menos, resume um pouco aquilo que ele foi fazendo ao longo da sua vida na obra da salvação. Então, Meshu Sama, meu Deus, Meshu Sama. Mas ok, Meshu Sama, na verdade, é um nome religioso, né? É um nome que ele ganhou, que ele foi dado, né, pela igreja messiânica, que significa Senhor da Luz, Meshu Sama. Mas o nome dele originário, o nome de nascença, o nome que os pais lhe deram é Mokichi Okada. Mokichi Okada. Então, meu Meshu Sama, o Senhor da Luz, que teve o nome inicial, que é o nome dele originário, Mokichi Okada. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1882, no bairro de Ashiba, em Asakusa, na cidade de Tóquio, no Japão. No seio de uma família que se encontrava num estado de extrema pobreza. Então, apesar disso, desde criança, né, ele também teve uma infância muito complicada, ele foi muito doentio, mas mesmo assim ele dedicou-se muito aos estudos, às artes e alcançou grandes sucessos profissionais, tornando-se um conceituado empresário mais tarde. E ele procurava com o bem-estar do próximo. Sim, teve um corte. Está a gravar, né? Obrigada. Tive um corte, me desculpem, mas voltamos. Bom, como eu dizia, Meshu Sama, então ele tornou-se um empresário conceituado e ele se preocupava com o bem-estar do próximo e da sociedade no geral. Então, sempre foi uma pessoa assim de uma visão muito humanista, né? Até aos 38 anos de idade, né, Meshu Sama sempre foi ateu. Ateu o quê? Não professava qualquer tipo de religião. Contudo, uma sucessão de grandes perdas pessoais o fez despertar para a existência de Deus e do mundo espiritual.
Mestre Sama denominou esse despertar de segundo nascimento. Portanto, ele passou por fenômenos muito complicados. Depois dele atingir o sucesso, foi um empresário renomado no Japão. Aí começou a ter quedas. E aí começou a sentir o que realmente está acontecendo. Afinal, a vida não é só feita de pessoas de ser bonzinho, ser uma pessoa do bem-estar, etc. Não é suficiente. Falta-me mais alguma coisa. Então aí começou a despertar aquele bichinho da espiritualidade. Perdona-me. Oxe. Então, em toda a primeira fase da vida, né, de Meixo Sama, tinha a convicção de que para ser uma pessoa bem-sucedida na vida, o ser humano basta simplesmente ser uma pessoa inteligente, correta, bondosa e esforçada. Que é, no fundo, o óbvio do que nos ensinam aí na vida cotidiana, não é? Na vida, na educação, na nossa vida, na sociedade no geral. Ensinam você tem que ser uma pessoa bonzinha, inteligente, correta, esforçada, você vai atingir o sucesso e você vai ter a felicidade. Mas repare, princípio este que aplicou à vida cotidiana, como eu dizia, com muito sucesso, até porque ela atingiu mesmo sucesso até aos 38 anos de idade, foi um empresário de sucesso. Em suma, tinha absoluta confiança em sua capacidade e acreditava que, agindo dessa forma, não haveria nada no mundo que o pudesse sair em desacordo com os seus desejos. Portanto, tudo ia dar de acordo com os seus desejos. Mas a vida depois lhe ensinou que não é muito bem assim. E aí é onde começa a grande entrada de Meixo Sama para o mundo da espiritualidade. Até aquele momento, a vida o levou a crer que ele estava certo. Afinal, ele havia saído da extrema pobreza, que ele nasceu, como eu expliquei anteriormente, e se tornado um respeitado e bem-sucedido empresário, logo no Japão, naquela época. Entretanto, conforme mencionamos já anteriormente, chegou a época em que a autoconfiança desapareceu. Os seguidos e sérios infortúnios que o atingiram na vida familiar e empresarial levaram-no a sentir a insignificância da força humana. Portanto, ele mesmo teve infortúnios, né? Aqui não falei disso, mas só para vos dar um pequeno nota prévia, ele perdeu a esposa, perdeu filhos do seu primeiro casamento, depois daí entrou em dívidas profundas, né, na sua carreira empresarial. Então ele começou a viver todo esse sofrimento. Então aí é quando ele começou a ver que a filosofia e a ciência não estavam a responder os problemas que ele estava a viver. Faltava mais alguma coisa não estava bem. Como qualquer um de nós também quando procura a religiosidade ou a espiritualidade. Tanto sem encontrar na filosofia e na ciência respostas racionais, né, como eu dizia, que lhe explicassem a causa de tanto sofrimento, passou a pesquisar diversas religiões em busca de um caminho, né, que lhe abrisse e lhe mostrasse a salvação. Isto é, de uma forma para se livrar dos infortúnios que ele estava a vivenciar e alcançar a verdadeira felicidade. E a esse respeito, Meixo Sama escreveu assim, vou tentar ler, esses são os escritos do próprio Meixo Sama. Ele diz assim: como resultado dos sofrimentos, como resultado dos sofrimentos, acabei recorrendo ao que todos procuram nessas ocasiões, a religião. Não tive outra saída, a não ser ir em busca da salvação no shintoísmo
e no budismo. Eram duas grandes religiões que se praticavam lá no Japão. Como era de praxe, né? O shintoísmo e o budismo, como era de praxe. Assim, tive o conhecimento da dimensão espiritual, né? Como, por exemplo, a existência de Deus, a existência do mundo espiritual e a existência da vida após a morte, etc, etc. Refletindo sobre minha maneira de ser no passado, arrependi-me da própria tolice. Essas são palavras do próprio Messias Meixo Sama. Então, após esse despertar, né, meu conceito sobre a vida deu uma guinada de 180 graus. Intuí que o ser humano é protegido por Deus e que se ele não reconhecer a existência do Espírito, não passará de um ser vazio. Não é? Tem muitos vídeos atrás que eu falo muito isso, que nós somos o Espírito dentro deste corpo. E que Deus, obviamente, é o nosso Deus Criador da humanidade, que tudo existe, e Ele é o ser que nos protege, que nos guia. E nós precisamos estar em contato, em conexão com o Supremo Deus. Então ele chegou a essas conclusões. Então, identificando-se em especial com o seu propósito de reformar o mundo, portanto, ele já tinha essa visão grandiosa de reformar o mundo, de trazer o mundo da verdade, do bem, do belo. Ele sempre teve essas convicções desde pequeno, né? Ingressou numa religião designada Omoto. Uma religião também lá. Ele pesquisou sobre muitas religiões, dentre elas o shintoísmo e o budismo, mas ele foi ingressar numa religião chamada Omoto e começou a se dedicar de corpo e alma nessa religião. Começou a praticar os estudos sobre o mundo invisível, começou a vivenciar fenômenos parapsicológicos e a praticar a fé na íntegra. A partir de dezembro de 1926, durante 3 meses, viveu uma singular experiência mística, por meio da qual recebeu a revelação divina sobre, entre outras coisas, o passado, o presente e o futuro da humanidade, bem como também o passado, o presente e o futuro dele próprio. Ele próprio Meixo Sama, conforme os planos de Deus. Portanto, ele alcançou o estado de suprema iluminação espiritual e tomou conhecimento da sua missão que Deus lhe atribuíra. Da causa dos problemas da humanidade, isso que estamos a vivenciar hoje, tudo isso, o nosso país neste momento está exatamente no palco dos problemas da humanidade e dos meios para solucioná-los. Isso também foi revelado. Quais são os meios para solucionar os problemas da humanidade? E como edificar um mundo paradisíaco, livre de doença, da pobreza e do conflito, bem como uma sociedade espiritual e materialmente desenvolvida. Portanto, uma sociedade em que a espiritualidade e a materialidade estão ao mesmo nível. Neste momento, o nosso mundo é conduzido pelo mundo, aliás, a forma de ser a vida materialista, e a vida espiritual ainda não é reconhecida. Os que praticam são em menor quantidade e qualidade também, a espiritualidade não é reconhecida de forma formal, sobretudo na educação, na ciência, na cultura, né? Ela é feita assim, como se fossem práticas como se diz, práticas sociais, práticas, esqueci mais o termo que eu vou usar, mas como se fossem pequenas brincadeiras, né, da vida, passa a expressão.
Mas a sociedade ela só atingirá o avanço concreto quando a espiritualidade estiver no mesmo nível, tiver a mesma consideração, o mesmo reconhecimento, a mesma prática com o materialismo. Aí é que a nossa sociedade vai avançar como uma sociedade verdadeira e uma sociedade de progresso. Ai, tá um calor aqui. Enfim. Calor e constipação tudo junto. O tema também é um tema que me cria muita energia. Enfim, falar de Cristo não é fácil. Afinal, ele é o Senhor da luz. Então é muita luz por aqui. Muita energia positiva. Enfim, vamos continuar. Então, como eu dizia, recebeu essa revelação. Vale a pena dizer que mais tarde, aqui eu não fiz esse resumo, mas vale a pena trazê-lo. Estou aqui a lembrar que mais tarde, depois de 1931, né, ele foi receber a revelação. Onde está isto aqui? Exatamente. A 15 de junho de 1931, recebe no topo do Monte Nokogiri, tem um monte lá que ele teve que escalar até chegar lá no topo da montanha, do Monte Nokogiri, na província de Tiba, a revelação sobre a transição da era da noite para a era do dia, no mundo espiritual. Portanto, a 15 de junho de 1931, lá no mundo espiritual, começou a transição da era da noite para a era do dia. E depois ele mais tarde revelou que aqui no mundo material a transição deu-se em 2021, mas no mundo espiritual começou em 1931. Então, quando a gente diz o espírito precede a matéria, esse é um dos grandes sinais para compreendermos que tudo começa no mundo espiritual. E isso que estamos a vivenciar hoje, essa luta entre o bem e o mal, essas grandes forças estão se a degladiar para o mundo ir para um outro nível, uma outra dimensão, ela já começou no mundo espiritual em 1931. E que na verdade aqui no mundo material, essa energia, essa luz de Deus começou a incidir com muita força a 15 de junho de 2021. Os messiânicos já começamos a comemorar isto, o paraíso terrestre, né? a verdadeira era do dia, a 15 de junho de 2021. Há outras profecias que falam de 2022, há outras que falam de 2023, há outras que falam que a verdade é neste ano que está a decorrer, mas neste ano os fenômenos que estão a surgir são simplesmente cada vez mais os fenômenos da aceleração, da energia, da luz de Deus, que está cada vez a atuar no nosso planeta e que tudo aquilo que é negativo começa a vir para cima. Tudo aquilo que é sujo começa a ser reconhecido. Tudo aquilo que é errado começa a ser reconhecido e repudiado pelas pessoas. As pessoas deixam de ser pacíficas, forças, começam a ganhar mais força e vontade e coragem de encarar as coisas erradas e dizer que isto eu não concordo. Isto é dado a partir da energia, a luz que Deus irradia para o planeta Terra e todos nós vamos cada vez mais ganhando a vontade e a coragem de queremos conviver com o bem-estar. Diferentemente do que nós falamos antes de 2021. Estávamos adormecidos pela Matrix, pelo sistema, pela era da noite. Vamos continuar? Então, em 1944, Meishu Sama iniciou no Japão a construção de protótipos. Ele já recebeu a revelação de que isso já estava a começar a acontecer no mundo espiritual. Ele já avançou para materializar os protótipos do paraíso terrestre, também conhecidos como solos sagrados, a fim de deixar para a humanidade, ele já estava a humanidade um pouco avançada, eles vão deixar protótipos para o ser humano inspirar-se do que é isso do paraíso terrestre. O que nós esperamos do paraíso terrestre? Que já foi profetizado por Buda Sakyamuni, por Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, e naquele momento, né, a partir de 1943, o sistema começou a materializar.
os protótipos do paraíso terrestre, tanto conhecidos como solos sagrados. O Senhor fez isso com o objetivo de deixar para a humanidade as bases e o caminho para a concretização do mundo ideal. O mundo, aquele que a gente sempre fala, isento da pobreza, do conflito e da doença. Sendo assim, foram construídos, mesmo construiu, deixou já esses protótipos nas cidades de Hakone, Hatami e Kyoto, lá no Japão. Estes protótipos que representam a essência da doutrina da missão da Igreja Messiânica Mundial, que é a construção, como eu dizia, do paraíso terrestre. Euzinha aqui já estive nestes 3 grandes solos sagrados 3 vezes por 3 anos, né? Já fui 3 vezes em 3 anos, 2019, 2023 e este ano, 2024. Já visitei esses protótipos do paraíso terrestre. Uf. Vamos continuar. Seu maior legado, Exu Sama, foi de qualificar o ser humano e conceder a ele a permissão de atuar como seu instrumento para transmitir a poderosa luz de Deus. Transmitir a poderosa luz de Deus, que é o quê? Que eu sempre falo aqui, o Joré. O Joré. A poderosa luz de Deus, que purifica o nosso espírito, né, e o corpo, e elimina a causa dos nossos sofrimentos, os sofrimentos humanos, conduzindo o ser humano para a verdadeira saúde, prosperidade e a paz, através do Joré. Exu Sama, não há palavras que traduzam a minha gratidão. Já estou mesmo a concluir. O Exu Sama ascendeu ao mundo divino, portanto ele partiu, ele faleceu, ele morreu, palavras mais grossas, né? A 10 de fevereiro de 1955. Mas o seu sonho de fazer a humanidade feliz ressoa dentro de cada um dos seus seguidores. Perdão, estou a ficar emocionada eu aqui. No mundo inteiro, cada um de nós, onde cada um está, estamos convictos com esta missão de continuar a transmitir este amor ao próximo, continuar a seguir com a obra de salvação de Messias Exu Sama para um mundo isento de pobreza, de conflito e da doença. Portanto, essa aqui é a grande missão do Exu Sama que ele deixou para nós e cada um de nós procura materializar. Perdão, desculpem-me, emocionei-o aqui, mas já vou fechar o vídeo. Muito obrigada, meninas. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar a falar de Exu Sama porque não é fácil. Eu aqui tentei, como eu disse, sintetizar dos 3 volumes, 3 ou 4, eu não me lembro muito bem, da biografia de Bokichi Okada, da Luz do Oriente, que é o título do livro. Dá só para falar um bocadinho daquilo que foi Exu Sama, o Salvador da humanidade. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Obrigada, fiquem bem. Exu Sama, Exu Sama, Exu Sama, agakona wakufanana ye. Agakona wakufanana ye.